Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Tua Saúde. Tua Saúde, que é o programa que fala sobre se ter saúde. Saúde não é somente não estar doente. E hoje, esse programa especial de Natal, eu entrevisto uma pessoa incrível, com um histórico de vida maravilhoso e com uma experiência profissional que certamente vai te influenciar a ter uma decisão diferente sobre ter saúde. O Tua Saúde é um programa que está fechando aí um ano com o oferecimento de Óticas Carol, a maior rede de óticas do país, Vitale Farmácias cuidando de você, Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista. Esse programa está indo ao ar na noite de Natal, o que nós ficamos muito felizes de poder apresentar, então, o Dr. Roque Savioli, que é doutor em cardiologia pela Faculdade Médica da Universidade de São Paulo, médico assistente da Unidade de Cardiogeriatria do INCOR, membro da Academia Cristã de Letras, jornalista e escritor de best-sellers no Brasil, França, Espanha e Itália. E eu realmente conheci o trabalho do Dr. Roque, porque primeiro conheci a doutora Gisela Savioli, que é a esposa do Dr. Roque, nutricionista, e tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele, iniciando a leitura por esse livro aqui, Milagres que a Medicina Não Contou. E o meu convite para ele é que a gente possa falar de saúde com o enfoque que ele deu neste livro, que é muito do que nós acreditamos aqui no Tua Saúde. Entendendo que ter saúde é uma decisão e a saúde é influenciada por vários fatores. E muitos desses passam por a pessoa se autoconhecer, entender quem de fato ela é e também ter fé e acreditar que Deus cura. Dr. Roque, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Sei que o senhor está em um horário de folga, né? Nós estamos gravando este programa, ele não é ao vivo, e eu quero lhe agradecer e quero iniciar lhe pedindo que o senhor possa se apresentar um pouquinho e iniciar falando do momento histórico que tanto o senhor quanto a doutora Gisela comentam também no livro dela, né? E o senhor comenta no seu livro, que foi o momento que o senhor, de fato, conheceu Deus e o quanto que isso impactou na sua vida profissional. Bom, primeiro eu agradeço, Fábio, o convite, é um prazer muito grande, né, estar com você. Eu já conheço o seu trabalho aí no Sul. Eu sou médico assistente, faço cardiogeriatria, que é uma subespecialidade da cardiologia. Eu estou no Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo já há 47 anos. Me formei, já fiquei direto e estou firme lá, agora cuidando das pessoas de mais idade. E esse livro que você está mostrando foi o primeiro livro que eu escrevi. Eu lancei esse livro em 2001. Inclusive, este ano, eu já lancei uma nova edição desse livro, chamada 20 anos após o Milagres que a Medicina Não Contou. Que legal. Na verdade foi só apenas um complemento, né, da minha experiência pessoal que eu tive com Covid e tudo mais. Mas esse livro nasceu, Fábio, na verdade, após eu realmente ter encontrado Deus, encontrado Jesus de verdade. E porque eu sempre fui católico, mas aquelas histórias de católico de carteirinha, né? Você comparece na igreja socialmente. Naquela época eu morava, hoje é São Paulo, mas a grande São Paulo, mas antigamente era uma cidadezinha periférica de São Paulo. E a gente convivia e todo mundo, o clube social que tinha era o salão paroquial, como muitas cidades do interior ainda são. E a gente era católico desse jeito. Agora, a partir do momento que eu entrei na faculdade, que eu tive que me mudar, que eu fui fazer a minha faculdade de medicina em Santos, toda essa relação com a igreja desapareceu. Primeiro porque eu estava
na universidade. Na universidade a gente não pensa em nada, a gente só pensa na gente querer ser, fazer e tudo mais. Segundo, que era uma época em que a igreja, sabe, ela estava desviando das rotas normais. A igreja católica, na época, era ligada muito à teologia da libertação, que era um movimento mais político do que católico, do que religioso. E eu não gostava, que imagina, ia na igreja para você ver padre falar em política. Então, você começa a se afastar. E os anos foram passando, e a gente eu me formei, fiz residência, e eu tinha que trabalhar muito naquela época, a gente dava muito plantão. Foi aí que eu tive a experiência com quase morte, casos de quase morte. Eu trabalhei sempre em UTI, e a gente trabalhava mais com a morte do que com a vida. Eu tive 2 experiências de quase morte, né, que o sujeito para, né, você recupera, e depois o sujeito volta falando o que aconteceu na sala, sabe? E coisas até engraçadas que eu conto no livro. As pessoas que quiserem, para tirar a curiosidade, pode comprar o livro, que agora com a capa nova, que você encontra na Amazon, encontra em qualquer dessas livrarias online. E depois dessas experiências, um dia eu chego para um paciente e conto essa experiência, e o paciente chega para mim e fala: não, o senhor é espírita, o senhor é médium, o senhor tem que desenvolver a mediunidade, senão o senhor vai ser perseguido pelos espíritos lá. E você imagina, quanto mais a gente tem o lado material, quanto mais você tem o lado racional, você tem que ter um contrabalanço do lado mais etéreo, mais espiritual. E eu fui por esses caminhos, tentando me encontrar, e realmente o encontro não existia, sabe? Você fica pulando de coisa em coisa, tentando se encontrar, tentando preencher um lado que eu nem imaginava que estava vazio, né? E na época a gente tinha assim, uma prosperidade financeira impressionante, né? Quer dizer, era uma coisa assim fantástica, tanto a Gisela quanto eu. E a gente não estava muito preocupado. Você sabe que a gente vai vivendo até o momento que um dia a Gisela abriu uma loja aqui em São Paulo de quase 2.500 metros quadrados. Era uma loja só de roupa feminina importada. Quer dizer, essas marcas assim famosíssimas, Ungaro, Valentino, Dior, desse jeito. Aí ela chega e fala, todo mundo chegava para ela e falava: olha, você já foi benzer a sua loja? Você já não sei o que lá, aquela história, tem mal olhado, aquelas coisas. Aí ela chega para mim e fala assim: olha, eu vou num grupo de oração de uma pessoa, que é a Maricita Ussardi, uma pessoa extremamente católica e conhecida aqui em São Paulo, e você me ensina a rezar uma Ave Maria, porque eu nem sei nada, eu não quero passar vergonha lá para as mulheres, porque para a Gisela, Maria era a mãe de Jesus, biológica de Jesus, porque ela era filha de pai judeu e mãe católica. E no final ela não era nada, porque nessa situação o pai era judeu e a mãe era católica, então os dois estavam... ela não tinha religião nenhuma. E ela foi nessa reunião, e quando ela voltou diferente. Realmente ela teve um encontro pessoal com Jesus na reunião. Eu achei estranho que ela voltou bem diferente. Aí até ela falou para mim: você parou do meu lado, você, com toda a sua igreja, com tudo que você tem de igreja católica, você fica atrás dessas coisas por aí, porque domingo nós vamos numa missa. Eu falei: tudo bem, vamos. Só que era 180 quilômetros de São Paulo, de onde a gente morava. Sabe o que eu pensei, Fábio? Falei: quer saber? Eu estou procurando tantas coisas e nada me completa. Eu vou na missa, porque vai ser a última vez que eu vou tentar alguma coisa a nível espiritual. Daí para frente eu falei: não vou. E eu tive meu encontro pessoal com Deus na missa. Foi uma coisa assim impressionante, que até agora eu me lembro disso, falo: será que eu não inventei? Mas, não, sabe, eu escutei me chamar, eu escutei Jesus me chamar. E a partir daí a vida mudou. Então eu comecei a atender os pacientes de uma forma diferente. E daí nasceu esse livro.
mostrando que realmente a fé modifica a evolução das doenças e que as pessoas com fé elas têm evolução diferente, mesmo independente do resultado. Sabe, não é porque você tem fé que você vai se curar em todas, não. A gente não sabe o plano de Deus para nós, né? Sim. E você não sabe se você tem que ir mais cedo ou mais tarde, você não tem essa ideia. Não é porque você reza que você não vai ter doença, né? Não tem nada a ver. Sim. São coisas absolutamente diferentes. E aí a nossa vida começou, né? E agora a gente está engajada, nós estamos engajados dentro da missão da Canção Nova aqui de São Paulo, né? A gente tem muita relação com a Canção Nova, e nós temos o programa na rádio Canção Nova, a Gisela tem na TV Canção Nova, e nossa vida vai cada vez melhor. Nesse sentido, tendo sempre Jesus como objetivo de vida, né? Inclusive, a Gisela teve a oportunidade de preparar, né, a alimentação do Papa quando esteve Foi no do Bento Brasil. XVI, quando esteve aqui, ela foi a responsável, ela organizou toda a cozinha, entregaram para ela a cozinha lá de Aparecida, era só parede, né? E ela foi atrás, conseguiu doações e conseguiu fazer todinha a cozinha, todinha, e montou toda a comida do Papa, tudo certinho. Ela é uma pessoa admirável, gosto Sim. demais dela. Bom, tem uma parte bem no início do livro que eu gostaria de ler, doutor, para a gente. O senhor está me ouvindo? Está Sim, tudo sim, bem? estou ouvindo, está perfeito. Então, tem uma parte do livro que eu vou ler para a gente conseguir desdobrar um pouquinho, tá? É muito do conceito que nós falamos aqui das doenças emocionais que carregamos com as nossas heranças genéticas, né? Sim, sim. Do ponto de vista filosófico, escreve Dr. Rock, né? Do ponto de vista filosófico e teológico, as doenças surgiram em decorrência da perda da imunidade divina do primeiro casal como consequência do pecado original. A partir do momento em que o pecado entrou no mundo, como resultado da desobediência a Deus, o homem ficou suscetível a todos os tipos de doenças e, consequentemente, à morte. As consequências da mácula original permanecem gravadas no inconsciente da humanidade, podendo ser transmitidas de geração em geração até os nossos dias. Vários psicológicos agnósticos concordam com a hipótese da transmissão intergerações do inconsciente, de forma que, assim como recebemos as características genéticas externas, podemos também herdar as informações do inconsciente de nossos antepassados. Esses registros poderão ficar por toda a vida enterrados em nosso inconsciente, ou se manifestar de outras formas, como por meio de doenças físicas ou psíquicas. Aí eu vou pular um pedacinho aqui e aí vou seguir. Existe em nosso inconsciente o eu pessoal, centro do registro de todas as nossas características próprias, ou seja, da dimensão da personalidade ou ainda estrutura originariamente perfeita e sadia do nosso ser. De certa forma, o eu pessoal é a semente divina que existe em nós, criada à imagem e semelhança de Deus. Ao nascermos, nosso inconsciente estará composto do eu pessoal, das informações da ancestralidade, dos reflexos dos traumas vividos durante a concepção, a gestação e o parto. Dr. Rock, a sabedoria dessas palavras, elas são libertadoras para quem quer se libertar, principalmente para nós profissionais de saúde. Eu gostaria muito que o senhor agora pudesse falar um pouquinho mais dessa teoria que é contestada, mas que é altamente moderna e catequizadora de novos profissionais que entendem a saúde integrativa, o indivíduo como um ser completo e que, mesmo sendo especialistas de uma especialidade como o senhor, né? O senhor é geriatra dentro da cardiologia. Cardiologia cardiogeriatra. É isso aí, cardiogeriatra, consegue entender a pessoa como um indivíduo completo. E aqui eu lhe admiro profundamente por essas palavras, preciso dizer isso. Muito obrigado. Você sabe que a saúde é uma saúde global, né? Você não pode
ser saudável do lado físico se você não tem essa saúde no lado espiritual e no lado psicológico também. E a doença também é a mesma coisa. Tanto pode começar no físico, como no psíquico, como no espiritual. Eu acho que a gente traz realmente essas informações todas gravadas no nosso inconsciente e explicam muitos traumas que podem aparecer. Sabe, muitas situações traumáticas que a gente vê na adolescência, na vida adulta, tem muita relação com o que foi de acontecimentos intrauterinos, sabe, que foram transmitidos de geração em geração também. Você veja só, existem famílias de pessoas que são deprimidas. Tem famílias de pessoas que têm histórico de suicídios. Então, toda essa transmissão genética, você tem uma transmissão também do lado emocional. É o próprio Jung que confirma tudo isso aí, né? Fabry, esses psiquiatras mais antigos. Mas eu acredito muito na saúde global. Sabe? Assim como você tem que fazer exercício físico para você manter a sua saúde, você tem que fazer um exercício espiritual também. Sabe? Uma coisa isolada não dá, porque o homem tem 3 dimensões, e as 3 dimensões são únicas. Então você tem que cuidar de tudo ao mesmo tempo. Tá? E não adianta, por exemplo, veja só, uma pessoa chega no consultório para mim, chega com dor no peito. Tá? 70% dessas pessoas têm dor, mas a dor não é física, não é o coração físico, é o coração espiritual, o coração emocional que está sofrendo. Evidentemente que eu tenho que afastar uma razão física dessa dor, mas, lamentavelmente, a grande maioria dos pacientes que vão aí nos ambulatórios e tudo mais, eles vão com dor. Os médicos fazem um monte de exame para eles. Olha, seus exames estão normais. Ele vai embora com dor do mesmo jeito. Quer dizer, sabe, a cura não existe. Porque a cura tem que ser global, tem que ser total. Você tem que entrar na intimidade do paciente. Sabe, hoje a gente faz, eu sigo muito o que a Clínica Maio faz. Na Clínica Maio tem a anamnese espiritual. Que no meio, na hora que termina a consulta, mesmo, depois que você já fez toda a parte racional, física, você pergunta para o paciente, olha, você acredita em Deus? Você acha que essa sua doença, isso que você está passando, sabe, tem relação com o seu lado espiritual? Você quer falar em espiritualidade comigo? Você quer falar... Então, com isso, você vai abrindo também as porteiras e a relação médico-paciente fica muito melhor. Então, acho que é muito legal isso aí e muita gente está fazendo isso, Fábio. Muitos colegas já estão fazendo isso. É claro que isso tem um limite, sabe? Tem a fronteira entre o charlatanismo e a realidade é muito tênue. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para o consultório não virar púlpito religioso. Tá, isso não é. Sim. Consultório não é púlpito religioso e eu não vou jamais forçar o paciente sabe, entrar na minha religião. O paciente chega frágil. O que a gente falar para ele, ele faz. Isso não é correto, né? Isso não é ético e não é justo também. Então, isso é importante saber. A gente tem que agir conforme o paciente, sabe? Cada paciente é diferente do outro. Então, se você vê que abre se ele te dá uma possibilidade, uma abertura de você falar em Deus com ele, bom, aí o caminho está aberto, vai embora. Tem muitos que falam, não, doutor, eu não acredito em nada. Então, você já para a conversa, né? Sim. Inclusive, tem um pedaço, né, também um trechinho do livro que fala sobre o centro da fé. Sim. Muito se tem discutido a respeito de como a fé pode atuar no nosso inconsciente ou mesmo consciente, libertando-nos de doenças. Pesquisadores de respeito demonstraram em estudos de neurofisiologia a existência do sistema nervoso central, a existência no sistema nervoso central, de um centro da fé. Estímulos de fé acionariam todas as áreas de defesa orgânica, melhorando com isso a nossa imunidade. Você consegue falar um pouquinho?
Tem um estudo feito pelo Dr. Newberg, que ele fez o PET scan. O PET scan é um exame que você fez do corpo inteiro. Então, a região do cérebro que estiver ativa, ela vai acender uma luzinha, por exemplo. E fizeram um estudo com pessoas no momento de uma oração, de clímax de oração, no momento de uma situação chata e no momento de uma situação de alegria. E viram que existe uma área cerebral que realmente ela se ativa durante a oração. E essa área está relacionada, está no sistema límbico, que é relacionada com toda a área imunológica, com tudo mais. Essa é uma das explicações. Uma outra explicação é que as pessoas que têm fé frequentam, sabe, igreja, frequentam, e com isso os hábitos de vida se tornam mais saudáveis. Isso também é uma explicação, né? Sim. Quer dizer, o cara não fuma, o cara faz uma atividade física, come mais regrado, então com isso ele vai reduzindo os fatores de risco dele. Mas esse centro da fé é uma coisa experimental, né? Que tem alguns estudos que estão saindo, saiu um outro estudo com ressonância magnética funcional, mostrando exatamente isso, que tem área pré-frontal, que realmente ali, durante a oração, elas se ligam. Muito bem. Eu imagino que quando teve esse momento assim de despertar da fé, o senhor mudou também como profissional. Total, né, Dr. Roque? Total. E o que o senhor sentiu dos seus colegas? Porque isso no livro é muito forte, né? Primeiro o senhor se convenceu e depois o senhor começou a se dar conta de que as pessoas começaram a estranhar, né, um pouco do seu comportamento. E para os nossos colegas assim que estão nos ouvindo, né? Porque eu sou enfermeira, né? Então, o que a gente pode dizer para eles? Até porque quem está de plantão hoje, que é o dia de Natal, a noite de Natal, certamente vai ter uma boa oportunidade de falar de Deus e falar um pouquinho de fé e experimentar fé, porque hoje é um momento de renascimento da nossa fé, né? Na significância do Natal. Porque, veja só, antes de eu me converter, como eu te falei, eu vivia na prosperidade total econômica, e eu era muito mais um empresário. Tivemos uma travadinha aqui do Dr. Roque. Bom, nós vamos fazer uma pausa, vamos fazer um breve comercial a um oferecimento de Óticas Carol, Vitale Farmácia, Senac, Andresa Volosky Ribeiro, e nós voltamos já, não sai daí. Olá, voltando então, depois do intervalo, a um oferecimento de Óticas Carol, Vitale Farmácia, Senac, Andresa Volosky Ribeiro. Nós estamos entrevistando escritor, médico, cardiologista, especialista em cardiogeriatria, Dr. Roque Marcos Savioli, escritor de vários livros assim, de grande relevância. Nós estamos falando sobre a importância que a fé tem tido no trabalho dele, e ele tem deixado registrado isso, imortalizado todas as suas experiências através do registro em livros que estão em vários países e se tornando uma grande referência. Então, eu perguntei antes do nosso intervalo, quando nós tivemos aí uma perda do sinal, eu perguntei, doutor Roque, sobre como foi o impacto da sua mudança quando o senhor, então, atingido pelo impacto da fé, como que foi a impressão dos seus colegas diante de todo esse processo? O senhor não está me ouvindo bem? Estou ouvindo sim, estou. Ótimo. Então, veja só, eu estava justamente isso, que antes de eu ter esse encontro pessoal com Jesus, eu trabalhava mais na parte administrativa do que na parte clínica. Apesar de eu adorar trabalhar com doente, eu adorar atender pacientes, a minha vida toda eu tinha feito isso, né? Atender paciente na rua, urgência, aquelas coisas que realmente, sabe, me ajudavam muito, aquela vontade que eu tinha de ser médico. Só que a vida foi me levando para o lado mais empresarial, e depois, quanto mais a gente sobe na profissão médica, a gente fica se distanciando mais do doente. Tá? Esse que é o problema.
a gente fica mandando o assistente visitar o paciente, e o assistente que faz, a gente só fica dando uma de professor de longe. Mas depois que eu tive esse encontro com Deus, eu comecei a ver, sabe, veio uma alegria interior. Eu comecei a atender os pacientes. Eu tinha ficado, Fábia, 3 anos sem atender pacientes. Você imagina 3 anos sem atender paciente, que diferença que dá na nossa formação, né? O tempo passa rapidinho, né? Você fica sem estar atualizado. Então, o que eu fiz? Para não começar a atender os pacientes assim, direto, eu voltei a trabalhar como eu fazia na época de residente. Eu voltei a trabalhar da plantão, atender pacientes de clínica, sabe, atender, porque assim eu podia pegar a mão. E aí eu consegui também fazer aquilo que eu queria, de ver o doente de uma forma geral. Então era muito gostoso, porque o paciente chegava e eu discutia, ficava com a Bíblia do lado. Então eu adorava quando chegava o evangélico, porque o conhecimento evangélico da Bíblia é maravilhoso, né? E o católico não tinha essa formação. Então a gente falava, discutia, falava, a discussão boa, né, no bom sentido. E isso foi bom, porque muitos pacientes começaram a ter um encontro com Deus também. Porque a doença é uma situação que não depende da gente, sabe? Não depende, a doença vem, é como disse no começo do livro, né? Quer dizer, é tudo decorrente da mácula que aconteceu dos nossos primeiros pais. E hoje, a gente sabe muito bem, a pessoa, por exemplo, no consultório, uma senhora chega outro dia dizendo que, quando eu falei para ela, a senhora tem que colocar 5 pontos na frente, blasfemando contra Deus, por que Deus fez isso comigo? Eu falei, Deus não fez nada para a senhora. A senhora está gorda, a senhora não fuma, a senhora não cuida do colesterol, não cuida do diabetes, Deus é responsável. Então, nós que somos responsáveis pelas doenças, a grande maioria delas, mesmo as doenças que são congênitas. Se não somos nós agora, é alguém lá atrás que fez, que apontou, né? Tem lá uma passagem bíblica que Jesus fala que até a 4ª geração, né? Não fala alguma coisa assim? Que tem, os seus pecados serão perdoados até a 4ª geração. Sétima geração. Uma coisa assim. Então, e foi interessante, porque você imagina, eu dentro do hospital, da Academia de Medicina, que é a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde só tem gente racional, total. Sim, tudo mas científico. Eu lá, os caras falavam que eu era o lobo em pele de carneiro, que eu estava fazendo tudo aquilo para enganar, sabe? Porque a minha história prévia não era uma história muito legal, sabe? E, de repente, o cara aparece santinho. Sim. Então, foi difícil. Mas, olha, Deus me anestesiou das brincadeiras e das gozações que vieram. Anestesiou. Eu nem ligava. Fazia o que eu tinha que fazer e nem dava bola. E eu fui aos poucos. Eu fui indo, fui atendendo, sabe? E depois as pessoas começaram a me respeitar. E olha que interessante. As pessoas vinham conversar comigo dos seus problemas pessoais, assim, olha, Roque, vem cá, você pode me... Chamava do lado, e eu, tranquilo, vem aqui. Problema pessoal, problema com o marido, com isso, com aquilo. Quer dizer, isso foi reconfortante, sabe? E hoje eu não dou a mínima também, sabe? Depois do tempo passa, a gente não dá a mínima. Eu sou assim mesmo e acabou. Eu tenho que dar satisfação para Deus, não para ninguém, né? Se ele está me recebendo de porta aberta, eu fico feliz. O que eu não quero é que o encardido me chame lá para baixo. Isso eu não quero. Amém. Eu tenho um trechinho do livro que eu quero ler que se enquadra diretamente nessa sua fala, assim, né? Resolvi escrever este livro para mostrar a todos que é possível a ocorrência de milagres. Se alguém está esperando que ele aconteça, não perca a fé, a esperança, por pior que seja o momento. É na hora que estamos descendo o vale escuro que Deus nos dá a mão e nos levanta. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Salmo 22, 4. Mas é isso mesmo, né? A gente nunca pode desesperar, nunca pode blasfemar. Nada. Eu já passei por situações terríveis na minha vida, recentemente agora, com a história do Covid, né? Que eu fiquei 11 dias internado numa semi-intensiva com... Sabe aquele negócio que eu não sabia se eu ia acordar no quarto, se eu ia acordar na UTI ou se eu ia acordar no necrotério.
Sabe que história? Covid é complicado, né? 70% de comprometimento pulmonar, mas aos poucos a coisa foi indo, a gente vai se entregando. Ali eu vi que eu não tinha fé nenhuma, sabe, Fábio? Eu não tinha fé alguma ali. A fé que eu tinha era uma fé de troca. Sabe aquele negócio? Falar, Senhor, eu fiz tanta coisa, isso, fiz aquilo de bom, o Senhor vai me curar então, sabe? Sim. Você tem que me curar, tem que fazer bem. Que nada, Deus não dá nem bola para isso. Não dá nem bola. A partir do momento que a gente entrega mesmo para Ele as coisas, fala, olha, agora faça a sua vontade. Se eu tiver que ir, eu vou, se não fico, aí o Senhor que manda. Eu sempre digo muito, Dr. Roque, que as pessoas têm muita fé, mas elas não confiam o suficiente em Deus. Então, a confiança também é uma coisa muito importante a ser exercitada. Não basta somente acreditar com todo o fervor, é preciso também confiar de que ele vai estar no controle, né? É que é difícil, né? Você, numa situação assim, bem complicada, como foi a minha, como muita gente passa isso também, né? A gente vê, é difícil, porque você imagina que, fala, puxa, mas se eu tento ser um cara justo, né? Eu quero uma troca igual. E você não manda em Deus, né? Esse negócio de determino que Deus me cure, isso é brincadeira, não tem nada disso. Você não sabe o plano dele. A gente não sabe se o plano dele é para a gente ficar ou ir. E que a gente tem que estar preparado, né? Para o que vier, para que der e vier. A história do ladrão que vem de noite, né? Você tem que sempre estar esperto, né? Sim. Agora, é difícil, sabe? É difícil. Agora, eu vejo uma coisa interessante. Esse meu livro tem uma história muito bacana, porque esse meu livro está sendo responsável por muitos colegas da área médica, da área de saúde, mudarem um pouco o raciocínio. Sabe, Deus me usou nesse sentido para que as pessoas se espelhassem nesse tipo de coisa que eu faço, que eu fiz, para fazerem igual. Sabe, eu tenho colegas que realmente se mudaram depois que eles leram o livro. Muitas pessoas me escrevem a respeito. Eu fico muito feliz, porque realmente a gente tem que fazer as coisas com esse objetivo, né? Sim. Não é só com o nosso... Como disse o Padre Léo, você conheceu o Padre Léo, né? O Padre Léo, uma pessoa maravilhosa, né? O Padre Léo, o dia que eu conheci no programa de TV, que eu fui levar exatamente esse livro para... Quando eu lancei o livro, ele falou para mim, falou para todo mundo, olha, está aqui um médico sem vergonha. Eu olhei e falei, padre, que é isso, padre? Não, sem vergonha de falar que você é de Deus, porque a maioria dos médicos tem vergonha, né? É porque mas eles não falam. Existe uma barreira muito grande, né? Quem acredita na ciência não pode ter fé, porque isso seria simpatia. É uma grande bobagem isso, Fábio, é uma grande bobagem. A grande maioria dos colegas que eu vejo, a grande maioria, 90% dos colegas do hospital, todos eles têm fé, têm Deus, têm tudo mais. Só que não falam. Uhum. Alguns se acham Deus também, né? Tem esse que é o problema. Sim. Eu lhe garanto, como enfermeira, que nós precisávamos de muitos médicos com fé. Mas nós temos, viu, Fábio? Nós temos. É que eles não falam. Nós temos bastante. Olha, pelo menos o meu hall, pessoal que eu conheço, que eu trabalho junto, aqui no INCOR, no Sírio-Libanês, olha, todos, a maioria tem fé, é que não fala. Sim. Só tem um doido que fica falando que sou eu. Inclusive, o senhor escreveu um livro, Fronteiras da Ciência e da Fé. O senhor podia falar um pouquinho sobre ele? Esse livro foi o seguinte, eu fiz uma revisão de... Você sabe, a gente com essa formação científica, a gente fica atrás das coisas, né? Eu falo, não é possível, tem que ter alguma coisa, porque as pessoas que rezam, as pessoas que têm fé, a evolução é diferente, o tratamento é diferente, tem que ter alguma coisa. E eu fiz uma revisão, isso em 2000, antes de eu lançar esse livro, foi em 99 que eu comecei a estudar isso, eu fiz uma revisão de mais de 1000 trabalhos. E
eu fiz desses 1000 trabalhos, eu fiz esse livro, Fronteiras da Ciência e da Fé, justamente para mostrar que existe trabalho científico a respeito, que o médico tem que conhecer religião, porque se você está falando de espiritualidade no consultório, tá, você tem que saber religião, porque nós não estamos só num país que só tem católico, só tem cristão, né? A gente tem várias religiões. Então, a gente tem que conhecê-las para você poder conversar com o paciente, né? Sim. Você tem, por exemplo, você tem muçulmano que a gente atende. Claro. Né? Os muçulmanos têm o Ramadão, você tem que entender o Ramadão, tem que saber isso. A gente tem os evangélicos, você tem que saber entender. Eu jamais vou sabendo que é evangélico, jamais eu vou ficar falando os pontos de polêmica entre cristão e evangélico. Para quê? Não vai resolver nada, né? Sim. Então a gente tem que entender essas coisas. Esse livro foi para isso. E já está bem desatualizado, coitadinho. Isso foi em 1996, 2006 que eu lancei. Mas nós podemos falar sobre depressão, então, que o senhor também escreveu um livro, e no primeiro livro, né, nos Milagres que a Medicina Não Contou, o senhor conta aí, inclusive fazendo o relato da história com o padre Antônio Maria, que ele colocou, né, o seu triângulo da depressão. Nós podemos falar de depressão, então, doutor? Qual é a sua visão sobre a depressão? É bastante polêmico isso, porque nós que cuidamos, né, das pessoas, é muito difícil encontrar colegas da psiquiatria, da psicologia, que consigam entender a relevância da fé na cura e nesse processo patológico da depressão. E eu queria muito que o senhor pudesse falar sobre isso, porque eu também acredito nisso que o senhor escreve. Nesse sentido, você tem toda a razão, porque a maioria dos psiquiatras já são um pouco mais avessos a isso, né? Inclusive, eles estão proibidos de falar em religião, né? O psicólogo é proibido pelo Conselho de Psicologia. Mas a depressão é uma doença física, é uma doença psíquica e é uma doença espiritual. Como eu sempre, com todas as doenças. Física, porque, claro, você pode ter hipotiroidismo, você pode ter uma sequela de AVC, você pode ter Alzheimer, você pode ter coisas que podem levar a isso. Mas a grande maioria das pessoas deprimidas, elas têm uma relação com o lado psicológico, né? O vazio interior que leva, né? Usando bem a psicologia de Fabre, né? Da logoterapia, tudo, né? Quer dizer, é o vazio interior. E hoje é muito comum isso. Por isso que a depressão está aumentando, principalmente em jovem, né? Que o jovem, você veja só, acaba de sair um celular, 11 já sai o 12, daqui a pouco o Windows 10 já é o 11, sabe, não dá tempo, sempre eles querem coisa nova. Sabe, esse consumismo leva o jovem a não viver o presente, eles vivem sempre esperando amanhã. E nisso, às vezes, as metas desses jovens são também metas inatingíveis. E a partir do momento que eles têm umas metas que não chegam, cria um vazio interior, você não preenche o seu interior. E só você consegue preencher esse interior com Deus, né? O vazio existencial que existe, você tem que ter razão de viver, né? Você viver só na louca, sem nada, droga, tudo bem, você preenche aquele momento, é feliz, mas depois, puf, complica. Sexo à vontade, também. Quer dizer, toda essa promiscuidade que tem, sodomização do mundo, né? Isso leva a esse quadro depressivo, você perde a razão de viver mesmo. E o espírito sofre, né? Toda a espiritualidade fica comprometida e sofrendo com isso. A partir do momento que se você tem um encontro com Deus, que você preenche o seu vazio, as coisas ficam diferentes, né? Você consegue viver. Claro, tem depressão, que é depressão crônica. Isso é genético, tem lá o gene da depressão que está tomando. Você sabe que tem uma passagem bíblica que eu acho muito bacana e eu não entendia. Sabe quando Jesus está fazendo cura numa casa e chega um padioleiro lá, um sujeito que não consegue andar numa cama. Sim. E ele pega e coloca, ele abre pelo telhado, chega lá
levam ele para Sim. Jesus, né? Sim. Jesus chega para ele e fala: filho, seus pecados serão perdoados. Levanta-te, né? Isso. Pega a tua cama e vai para casa. Puxa, Fábio, veja só. Se você está lá, numa cama, a vida inteira numa maca, tá? Chega Jesus, manda você levantar. A última coisa que ele ia levar para casa é a maca. Ele ia jogar fora, Claro. não é mesmo? Sim, Eu nunca deixa ela entendi aí. isso aí, falar, puxa vida, eu acho que... Mas Jesus não era umas pessoas... não era paradoxal, ele, sabe, ele tem a lógica. Depois que o tempo fui vendo, é claro, você tem doenças que são crônicas. A depressão é crônica. Você se cura, mas você tem ela com você. Você não vai se Sim. libertar dela. Então, o que acontece? Deus te ensina, ele tira teus pecados, tira aquele momento. Agora, você tem que aprender a conviver com ela. Não deixa a cama subir em cima de você. Entendeu? E Sim. não faça você deitar na cama de novo. Você deixa ela do lado. Fala, olha, está aqui. Ela está ali, ela existe. Sabe, é um tipo de psicologia comportamental, entre aspas, que eu falo, sabe? Você Sim. fala, opa, está ali, vou sair daqui, vou para outro lado. Então, depressão é assim, né? Então, tem depressão de momentos, né, que o cara teve uma perda. Isso aí tudo bem, o cara cura, melhora, mas aquelas crônicas que fica direto, né, que o cara tem que fazer eletroconvulsoterapia, que toma remédio, que não sei o que, aí é complicado. No Triângulo, o senhor fala sobre culpa. Inclusive, tem um versículo, né, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta pela frente. Isso foi o Triângulo da Depressão, que inclusive eu escrevi uma novena agora. Se o pessoal quiser, tem essa novena para a cura da depressão, da Canção Nova, baseado nesse triângulo, sabe? Você tem, de um lado eu escrevi ansiedade, que é a preocupação com o futuro, né, o amanhã. Na base do triângulo eu escrevi melancolia, que é a tristeza, do deprimido. Na outra face do triângulo eu escrevi sentimentos de culpa, que é muito comum no deprimido, né? E, ao mesmo tempo, na época, eu estudava a Carta de São Paulo aos Filipenses, onde Paulo estava preso numa masmorra, né? Você imagina, a depressão é uma prisão, né? O cara está preso numa masmorra. Só que Paulo falava assim: não vos inquieteis, entregais ao Senhor as vossas preocupações. Falar, pô, não é possível, um cara preso, amarrado daquele jeito, ficar falando isso. Não é doido, né? Porque, pô, Paulo foi o baluarte do cristianismo. Então ele está ensinando a gente que a gente tem que ficar falando isso mesmo. Apesar de você estar preso, você fala, bom, vou entregar a Deus meus problemas. Ao mesmo tempo, alegrai-vos no Senhor, que é em Filipenses 4:4. Mas não é essa alegria efêmera do carnaval, das festas. Não, é a alegria interior de ter encontro pessoal com Deus. Só a gente que sabe como essa alegria é importante, né? Você se sentir bem, é gostoso, né? E da outra face do triângulo, que é culpa, né? Prescindimos do passado para viver o que te resta pela frente. Você não pode ficar olhando para trás. As pessoas reclamam que não progridem na vida, que não sabe, que minha vida não vai para frente. Claro, fica olhando para trás só. Sim. Né? Vira estátua de sal, né? A mulher de Ló, né? Virou estátua de sal. Não pode olhar para trás. Não resolve. Né? O nosso cérebro, ele é atemporal. O nosso cérebro, ele vive o momento. Né? Se você fica lembrando coisa de antigamente, ele está vivendo agora. Ele está sofrendo de novo, né? Ressentindo os problemas todos. Então, depressão é um problema sério. O grande problema da depressão é que as pessoas não acreditam que seja doença. Tem muita gente que acha que depressão é frescura e frescura de mulher. E não é. Tá? Tem muita gente que fica falando, não, vamos sair, você tem filho, você tem isso, tem aquilo, né? Você tem carro, você tem isso, tem um marido bom, vamos sair. A pessoa não sai porque não tem força. Estão faltando neurotransmissor, sabe? É um problema físico. Não é porque ela quer. Olha, depressão é uma doença mental, classificada lá no CID e tudo mais. Mas o deprimido não é retardado mental de querer ficar deitado o dia inteiro num quarto fechado, sem comer, sem tomar banho. Ele não faz aquilo que ele não pode, não consegue, né? Então, quem tem
convive com deprimido precisa entender isso aí. Sabe? Tem os mitos da depressão. Tem que respeitar a pessoa deprimida, tem que conversar. E cristão reza pelo outro, né? Ora pelo outro, né? Então, se a pessoa não quer falar, você fica do lado. Uma hora Deus vai agir e vai resolver. E sempre tomando remédio, né? É outra bobagem que também se fala por aí, né? Por que eu vou ficar dependente de um remedinho desse tamanho, né? Isso é soberba total. Isso aí é um encardido que fica falando essas coisas. Se você for no livro do Eclesiástico, que tem na Bíblia de católico só, Eclesiástico 38, está lá. O homem prudente não despreza medicamento. Honra o médico porque ele é instrumento de Deus. Então ele fala, quando você está doente, você faz uma oração, tá? Acende o incenso que ele fala, e depois ele fala assim, em seguida procura o médico. Quer dizer, esse Eclesiástico 38 para nós é uma coisa que Deus deu de presente para nós médicos, que é uma coisa maravilhosa. E a pessoa tem que tomar remédio, sim. Ah, não vou tomar remédio de depressão que me faz mal, que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Mas tem que tomar, senão não sai. Senão não resolve, né? E tem que cuidar do lado físico, tem que fazer ginástica, tem que fazer isso. E tem que ter a vida espiritual em ordem também, né? Só uma coisa, só não dá certo. Mas, doutor Roque, lendo principalmente esse trecho do livro e entendendo o seu pensamento a respeito da depressão, e acho que todo o seu trabalho, né, fica muito claro a questão assim do suicídio por tabela. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho isso, porque as pessoas têm uma visão de que suicídio é aquela pessoa que vai lá e se mata. E, no entanto, quando não cuidamos do nosso corpo, quando devagarinho vamos nos desleixando dele, devagarinho também vamos cometendo um suicídio tabelado. Sim, sem dúvida. Né? É verdade, isso é pura verdade. Tem muita gente que não toma remédio, né? Sabe, não se cuida. É um suicídio indireto, né? Agora, suicídio acontece muito, sabe, em depressão, e até é um aviso que eu dou. Se a pessoa chegar e falar que vai se suicidar, que vai se matar, você corre e leva correndo para o hospital psiquiatra. Essa história de dizer que morre de véspera é peru, sabe, que a pessoa avisa, negativo. Eu já tive 2 experiências terríveis na minha vida, tá? Por depressão e por suicídio. Tá? Terríveis, terríveis, terríveis. Tá? Eu por pouco, uma pessoa estava se jogando na janela, quando ela me ligou, eu passei o telefone para a Gisela ficou conversando com a pessoa, eu liguei para o pai, pelo telefone fixo, o pai arrombou a porta, ela estava se jogando da janela. Por sorte, levamos para o hospital, resolveu. Então, é perigo, é triste. É triste, e existe isso mesmo, e você tem que levar correndo para o psiquiatra. Bom, nós vamos encerrando, doutor Roque. Primeiro dizer da alegria de poder ter ficado esse tempinho lhe ouvindo melhor, né? Quero convidar as pessoas a conhecer a obra. Eu sou cristã evangélica, né? E nossos pensamentos são muito semelhantes, porque realmente Deus quer agir na nossa vida, né, doutor Roque? Quero lhe convidar, assim, publicamente, o senhor e a doutora Gisela vir conhecer a paróquia São João Batista aqui de Camaquã, uma paróquia fervorosa, assim, vir nos visitar e poder falar com essa comunidade que é extremamente católica e que é muito carismática também, né? Que é fervorosa realmente na fé. E gostaria de lhe pedir que o senhor pudesse falar para aquela pessoa que está nos ouvindo. O nosso público vai nos ouvir no dia 24 à noite, às 19 horas, para quem deve estar, né, com o rádio ligado ou sem ter muito o que fazer e procurou e nos achou aí no Facebook, no YouTube, porque é véspera de Natal. Como eu disse, esse programa é gravado. Mas também na terça-feira, na semana entre Natal e Ano Novo,
porque este programa é reapresentado como Tua Saúde e Melhores Momentos na terça-feira, às 15h. Então, que vai ser dia 28 de dezembro. Eu gostaria de lhe pedir que o senhor fale para a pessoa que está nos ouvindo, para que nesse momento de renovação da fé, que é o Natal, e de reflexão da vida, que é a virada do ano, que ela possa ouvir, então, de uma pessoa que tem uma carreira consolidada como profissional de saúde, mas que conseguiu despertar, de fato, para a fé, para o entendimento das coisas divinas, que o senhor pudesse nos deixar uma mensagem. Para você que está aí, né, nos ouvindo agora, na cama do hospital, né, ou você que está em casa sozinha, hoje é Natal, por conta do Ano Novo, e que vem aquela tristeza grande, Jesus vai nascer no teu coração. Tá? E todo esse sofrimento, ele vai desaparecer a partir do momento que você entregar totalmente a sua vida a Deus. Não fique barganhando, não fique em trocas, não fique em nada. Entregue. Simplesmente se entregue nas mãos de Deus, as coisas vão se resolver, não tenha dúvida disso. Tá, eu quero desejar, primeiro, Fábio, agradecer a oportunidade de estar aí com você. Será o maior prazer no dia que a gente puder aí conhecer o povo todo daí da sua cidade. E eu peço a Deus que nos abençoe e que nos proteja nesse ano, nesse Natal que está nascendo, né? E nesse ano que vai nascer. E que sempre todos tenham na sua mente que o único caminho que a gente tem que seguir é o caminho de Jesus. Tá? Apesar das tribulações da vida, das confusões e tudo mais, se a gente sempre buscar as coisas do alto, olhar sempre para cima, transcender os problemas, que a gente vai conseguir viver e vai viver muito bem em paz. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Roque. Uma alegria poder ter passado esse tempinho com o senhor, como eu já disse. Transmita meu abraço bem forte para a doutora Gisela e que vocês tenham também um excelente Natal, um excelente Ano Novo e que essa aproximação, né, de carreiras, que é a enfermagem e a medicina, né, Sim. cada vez mais possam se somar, porque cada um tem o seu espaço, né, um no tratamento e outro no cuidado, que somam-se... a Gisela até disse assim, agora nesse período do Covid pensei muito em ti, Fábio, porque realmente a enfermagem é uma profissão que merece um pouquinho mais de valorização nesse nosso país. Tem mais contato com os doentes do que a gente, né? Exatamente. Tá, e às vezes está meio cansada, né? Não consegue, tem muito trabalho, mas é isso. Mas Deus sempre está com a gente. Sempre. Amém, amém. Desejar a todos um excelente Natal, dizer que o Tua Saúde, com os melhores momentos deste programa, estará na terça-feira, às 15h. O Tua Saúde, que é um oferecimento de Óticas Carol, Vitale Farmácias, Senac e Andresa Voloski Ribeiro. Nós desejamos, então, tudo de bom. Na terça-feira nos vemos com Tua Saúde e Melhores Momentos. Muito obrigada, doutor Roque. Saúde e paz a todos. Boa noite. Obrigado.